Olá pessoal, tudo bem? Hoje, conforme combinamos, vamos falar a respeito de estruturas condicionais, estruturas de repetições e tratamentos e exceções. A primeira estrutura que vamos trazer é uma estrutura condicional. Todas as estruturas que vou citar aqui no vídeo vão ser muito utilizadas na programação em Python ou qualquer linguagem que a gente venha trabalhar. São estruturas comuns e que vai resolver, na maioria dos casos, a maior parte dos problemas que a gente poderá ter com programação. Vamos então à estrutura. A primeira estrutura que vou trazer para vocês é o if. O if nada mais é que, tradução para português, o se. Ele vai testar uma condição, verificar se ela é verdadeira ou falsa e fazer uma operação. Então, para testarmos, vamos criar uma variável aqui chamada teste e atribuir um valor a ela. Exemplo, atribuo o valor A. E agora vamos testar se essa variável ela atende a alguma condição. If teste igual a A, e vamos mandar imprimir alguma coisa. Teste igual. Vamos salvar o nosso programa. E vamos pedir para rodar. Aqui ele imprimiu o que a gente colocou. Por quê? A variável teste, ela realmente recebe o valor A. Então ele vai fazer essa condição. Se, por exemplo, colocarmos B, ele não vai entrar nesse laço. Tudo que a gente chama de estrutura condicional, a gente pode também chamar de laço. Então, ele simplesmente não vai imprimir nada. Ou seja, para resolver isso, por exemplo, se quiséssemos imprimir algo, a gente usaria a condição chamada else, que nada mais é em português que um senão. E vamos mandar imprimir algo. E ele vai cair na segunda condição. Teste não é igual a A. Mas se, por exemplo, quiséssemos testar a variável, caso ela não seja igual a A, testar se ela fosse B, e aí sim testar uma terceira condição, que pode ser o senão. A gente faria com a seguinte estrutura. A estrutura é chamada else if. Mas em programação Python, ela é chamada, a sintaxe correta dela seria elif. Vamos testar aqui a condição. Teste igual a B. Feito isso, a gente manda executar o programa. Ele vai entrar na primeira condição, não vai atender porque a variável teste não é igual a B. Ele vai entrar na segunda e vai fazer, porque a variável é igual a B. E vai ignorar o else, porque já vai fazer aqui. Vamos mandar rodar. Teste é igual a B. Bem, em algumas linguagens existe uma estrutura também muito semelhante ao if, que é o chamado switch case. Em Python ele é pouco usado e a estrutura é um pouco complexa para nós tratarmos dele agora. Então vamos à segunda condição, que agora vamos falar sobre o for. O for nada mais é que um laço de repetição. Ele vai testar uma condição, se ela for verdadeira, ele acrescenta alguma coisa. Se ela for falsa, ele simplesmente sai. Um exemplo de uma contagem de número de 0 a 10. Vamos fazer uma alteração na variável teste. Vamos colocar uma frase e imprimir caractere por caractere. Notem que aqui eu declarei uma variável x. Enquanto ela estiver dentro do range da variável teste, ele vai imprimir o caractere correspondente que x receber. E o resultado é esse aqui. Vamos agora fazer isso com números, uma contagem de 0 a 10.
Notem que aqui a estrutura mudou um pouco. Aqui eu atribuo a variável range, que é o alcance onde a variável deve percorrer. E o resto da estrutura é exatamente igual ao for anterior. E o resultado é esse aqui. Existem outras variações desse laço for, mas trataremos isso posteriormente conforme eu for gravando as videoaulas. Vamos à última estrutura que veremos nessa videoaula. Essa estrutura se chama while. O while funciona de uma forma bem parecida com o for. A principal diferença do while, que ao contrário do for, ele não tem um delimitador definido pelo programador. Entendendo melhor, ele continua a validar uma condição enquanto ela for verdadeira. O for ele vai percorrer uma condição enquanto estiver dentro do alcance. Vamos à sintaxe do while. Vamos declarar uma variável total e atribuir ela o valor 10. Aqui na condição while, vamos verificar se a variável número é menor que total. Caso seja, ele vai entrar na condição que na primeira vez ela vai ser verdadeira e vai permitir que o usuário digite um número. Feito isso, ele vai fazer a subtração de total menos número, que vai ser atribuída à variável total. Isso quer dizer que ele vai somar a variável número até que ela chegue até total, só que de uma forma diferenciada. Quando essa condição for falsa, ele vai deixar esse while. Aqui ficou faltando eu corrigir o sinal e converter aqui a nossa variável para inteiro. Vamos rodar para ver o resultado. Notem aqui que o primeiro comando foi 2. 2 menos 10 vai dar 8. Então, vai ser 2 da variável número e 8 na variável total. Após isso, eu rodei 4 na variável número. Então, 4 para a variável número menos 8 da variável total vai dar 4. Os dois vão estar em condições iguais, porque número é igual a 4 e total é igual a 4. Como não compreende essa condição de menor, ele vai sair do laço. Essa é a diferença principal entre o for e o while. Agora trataremos de erros e exceções. Como eu havia falado na aula passada, aconteceria um erro nessa linha aqui se digitarmos caracteres. Devemos tentar validar este código antes de mandar o programa executar. E fazemos isso da seguinte forma. Com o comando try. Dentro do comando try, ele vai tentar fazer essa tentativa. Caso ele não consiga, ele vai cair num pedaço de código chamado except, que vai tratar esse erro para a gente e mandar um código para o usuário. Vamos ver como é que fica a estrutura. E dentro dessa parte do código, a gente digita o erro ou o que ocasionou o erro para o usuário.
Na primeira linha, estou imprimindo uma frase mais amigável ao usuário. Na segunda, eu vou imprimir o erro que o programa vai acusar para a gente. Vamos testar. Aqui ficou faltando uma vírgula. E vamos tentar entrar com o caractere de letra para ver que erro que vai aparecer para a gente. Vejam só, ele imprimiu o primeiro exceção que eu digitei e a segunda que o programa está respondendo para a gente. Posteriormente a gente vai ver como retornar o código e permitir que o usuário entre novamente com o caractere. É isso aí, pessoal. A aula termina por aqui. Eu espero que tenham gostado aí. Qualquer sugestão deixe no comentário. Muito obrigado.